Naquela noite, o céu não tinha estrelas. O vento soprava como se estivesse trazendo um aviso. E em algum lugar da terra recém-criada, um homem caminhava sozinho. Suas mãos tremiam, seu rosto estava coberto de suor e seus olhos carregavam o peso do pior segredo da humanidade. Ele olhou para trás uma última vez, mas já era tarde, o sangue ainda estava no chão. E Deus já sabia de tudo. Hoje você vai ouvir a história do primeiro ciúme mortal, a história do primeiro assassinato, a história de dois irmãos que escolheram caminhos completamente diferentes. Mas cuidado, porque essa não é apenas uma história antiga. Ela revela o que acontece dentro do coração humano quando a inveja cresce em silêncio. Então já se prepara, porque o que começou com uma simples oferta terminou mudando a humanidade para sempre. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários. Que Deus guarde o meu coração da inveja. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias bíblicas emocionantes como essa. Agora, apague as luzes, aumente o volume e entre comigo. No início de tudo, o Jardim do Éden já havia ficado para trás. Adão e Eva carregavam nos olhos a dor de terem perdido o paraíso. A terra agora era dura, o suor fazia parte da sobrevivência. As noites eram frias e o medo, algo que antes não existia, agora acompanhava cada amanhecer. Eva nunca esqueceu o último olhar para o jardim. Ela lembrava das árvores perfeitas, da presença de Deus caminhando entre eles, da paz. Mas tudo havia mudado. E agora, eles precisavam começar a vida do lado de fora. Mesmo assim, havia esperança, porque Deus prometera que um descendente pisaria na cabeça da serpente. Talvez, pensava Eva, esse descendente viesse logo. Então nasceu o primeiro filho, um menino forte, olhos intensos, punhos fechados. Eva o segurou nos braços e disse: alcancei do Senhor um homem. Seu nome seria Caim, o primeiro homem nascido da terra, Adão. Observava o filho crescer. Caim aprendia rápido, era forte, inteligente, persistente, gostava da terra. Gostava de plantar, gostava de controlar. E conforme crescia, queria sempre ser o melhor anos depois. Nasceu outro menino, mais tranquilo, mais silencioso. Seu nome era Abel, diferente do irmão. Abel amava os animais, passava horas observando as ovelhas. Ele era gentil, calmo e tinha algo raro, um coração sensível à presença de Deus. Os dois irmãos cresceram juntos, brincavam, corriam pelos campos. Aprendiam com Adão, mas aos poucos diferenças começaram a aparecer. Caim queria reconhecimento, Abel queria agradar a Deus, e ninguém imaginava que aquela diferença silenciosa um dia explodiria em tragédia. As estações passavam, Caim se tornou agricultor. Ele dominava a terra, sabia plantar, sabia colher, sabia produzir. As pessoas admiravam sua força, sua capacidade, seu trabalho. Mas havia algo escondido dentro dele, algo perigoso: orgulho. Caim começou a acreditar que tudo dependia apenas dele, que seu esforço era suficiente, que não precisava obedecer totalmente a Deus. Enquanto isso, Abel seguia outro caminho. Ele cuidava dos rebanhos, conhecia cada cordeiro, protegia os mais fracos e sempre separava o melhor para o Senhor. Adão contava aos filhos sobre o Éden, falava do pecado, falava da necessidade de obedecer a Deus e explicava algo importante: o pecado trazia morte. Por isso, o sacrifício tinha significado. O sangue apontava para perdão. Abel acreditava, Caim ouvia. Mas dentro dele surgia resistência. Ele não queria depender de Deus. Queria fazer do seu jeito. E então chegou o dia que mudaria tudo. O sol começava a se pôr. O céu estava vermelho. Era o momento de apresentar ofertas ao Senhor. Abel caminhava segurando um cordeiro. Mas não era qualquer cordeiro, era o melhor, sem defeito, separado. Com cuidado, ele sabia que Deus merecia o primeiro lugar. Enquanto isso,
Caim recolhia frutos da terra, mas algo estava errado. Seu coração não estava entregue. Era apenas obrigação, aparência, religião sem sinceridade. Os dois irmãos chegaram ao altar. O silêncio dominou o lugar. Adão observava de longe, Eva segurava a respiração. Abel se ajoelhou com humildade. Entregou o cordeiro. Caim colocou sua oferta, mas dentro dele havia orgulho. E então aconteceu. Som de fogo descendo, a presença de Deus se manifestou. O fogo consumiu a oferta de Abel. Mas a oferta de Caim ficou intacta. O céu permaneceu em silêncio sobre ela. O rosto de Abel se encheu de reverência. Mas Caim congelou. Seus olhos escureceram. O orgulho dele havia sido ferido, e naquele instante nasceu algo mortal. Inveja. Caim não conseguia aceitar. Ele olhava para Abel e sentia ódio. Como Deus podia aceitar o irmão e rejeitá-lo? Sua mente começou a ferver. O coração endureceu, o rosto ficou transtornado. Mas então, Deus falou com ele. Sim, antes da tragédia. Deus tentou salvá-lo. Por que você está irado? Por que o seu rosto está abatido? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, o pecado está à porta. Ele deseja dominar você, mas você deve vencê-lo. O céu estava dando uma chance, uma oportunidade de arrependimento. Mas Caim não respondeu. Porque quando alguém alimenta o orgulho, começa a odiar qualquer correção. Naquela noite, ele quase não dormiu. Andava de um lado para o outro. Pensamentos escuros dominavam sua mente. A imagem da oferta aceita de Abel não saía da cabeça. E aos poucos, a inveja se transformou em algo pior. Desejo de destruir. Na manhã seguinte, Caim chamou Abel. Sua voz parecia calma, mas dentro dele havia tempestade. Vamos ao campo, Abel confiou. Era seu irmão. Os dois caminharam juntos. O vento balançava a relva. Os pássaros cantavam. Tudo parecia normal. Mas o inferno já havia entrado no coração de Caim. Abel falava tranquilamente. Talvez sobre os animais, talvez sobre Deus, talvez sobre esperança. Mas Caim não ouvia mais. Seu coração estava tomado. Então aconteceu. Caim atacou Abel por violência, raiva, ódio acumulado. O primeiro grito de dor ecoou pela terra. Abel caiu. O sangue tocou o chão. E o mundo nunca mais seria o mesmo. O silêncio tomou conta do campo. Caim respirava rápido, olhou para as próprias mãos, manchadas de sangue, o sangue do próprio irmão. Pela primeira vez, a morte humana havia chegado, e ela veio pelas mãos da inveja. Caim ficou parado, tentando entender o que tinha feito. Abel não se movia, os olhos estavam fechados, o campo parecia congelado. E então veio o pior, o silêncio. Nenhum pássaro, nenhum vento, nenhuma voz, apenas culpa. Caim tentou esconder o corpo, tentou fugir da cena, mas ninguém consegue fugir da própria consciência, e muito menos de Deus. Então a voz do Senhor ecoou. Caim, onde está Abel, seu irmão? Mas Caim mentiu. Não sei, sou eu guardador do meu irmão? O coração dele já estava completamente endurecido, mas Deus respondeu: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra até mim. Imagine esse momento, o Criador do universo confrontando o primeiro, assassino da humanidade. Não havia defesa, não havia desculpa. Verdade estava diante dele. E então veio a sentença. Terra não produziria mais da mesma forma para Caim. Ele se tornaria fugitivo, errante, sem paz, sem descanso, porque o pecado sempre cobra um preço. Agora, aquele homem forte estava com medo, muito medo. Caim percebeu que havia destruído tudo, perdeu o irmão, perdeu a paz, perdeu a comunhão com Deus e começou a tremer. Meu castigo é maior do que posso suportar. O orgulho havia desaparecido. Restava apenas desespero. Ele sabia que carregaria para sempre a marca daquele crime. Mas mesmo diante disso, Deus mostrou misericórdia, sim, mesmo após o assassinato. Deus não permitiu que Caim fosse morto. O Senhor colocou um sinal nele, uma marca.
não como honra, mas como aviso. Caim então partiu, sozinho, distante, levando dentro da alma o peso da culpa. E sabe o mais assustador? A Bíblia diz que ele saiu da presença do Senhor. Esse era o verdadeiro vazio. Quando Adão e Eva descobriram o que aconteceu, o mundo deles desabou. Eva caiu em lágrimas. O primeiro filho havia matado o segundo. Agora ela entendia completamente o poder destruidor do pecado. Aquilo começou no jardim, mas agora estava diante dela, em forma de morte. Adão permaneceu em silêncio, talvez lembrando do fruto proibido, talvez pensando, foi aqui que tudo começou. O casal enterraria o próprio filho. Imagine essa dor. Eles haviam conhecido um mundo sem morte, mas agora estavam diante de uma sepultura. E pela primeira vez, lágrimas caíram sobre um túmulo humano. O pecado havia avançado, mas Deus ainda não tinha desistido da humanidade. Muita gente pensa que a história de Caim e Abel é apenas sobre dois irmãos, mas ela revela algo muito mais profundo. Mostra que existem duas maneiras de viver. Uma vida guiada pelo orgulho e outra guiada pela fé. Abel ofereceu o melhor porque amava a Deus. Caim ofereceu algo, mas sem entrega verdadeira. E isso continua acontecendo até hoje. Pessoas aparentam espiritualidade, mas o coração está distante. E quando o orgulho domina, nasce a comparação. Depois a inveja, depois o ódio e, por fim, destruição. O mais assustador é que Caim recebeu aviso. Deus falou com ele antes, mas ele escolheu alimentar a escuridão. Quantas pessoas fazem o mesmo hoje? Guardam mágoa, guardam raiva, guardam inveja, até que o coração endurece completamente. Mas existe outra mensagem poderosa aqui. Abel morreu, mas sua fé continuou viva. A Bíblia diz que mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Porque quem anda com Deus deixa marcas eternas. Caim construiu cidades, teve descendentes, continuou vivendo, mas por dentro algo havia morrido. A culpa o acompanhava toda noite, todo amanhecer, todo silêncio. Ele talvez lembrasse do rosto de Abel, da voz de Deus do campo, do sangue, porque existem erros que perseguem a alma, e mesmo quando ninguém vê, a consciência lembra. Enquanto isso, a humanidade crescia, mas o pecado também. Violência, corrupção, orgulho. Tudo aquilo começou a se espalhar, e a história de Caim se tornou um aviso para todas as gerações. O coração humano sem Deus pode se tornar extremamente perigoso, mas a história não termina na dor. Porque Deus trouxe esperança novamente. Adão e Eva tiveram outro filho. Seu nome era Sete. E através dessa linhagem, o plano de Deus continuaria. Gerações depois. Viria Noé, depois Abraão, depois Davi. E muito tempo depois, Jesus Cristo. Perceba algo poderoso. O pecado trouxe morte através de Caim. Mas Deus trouxe salvação através de Cristo. Abel foi vítima da violência humana. Jesus também seria rejeitado, também seria morto. Mas diferente de Abel, Jesus ressuscitou e através dele existe perdão até para os corações mais destruídos. Essa é a maior mensagem da história. Não importa quanta escuridão exista, Deus ainda oferece redenção. Naquela noite, Caim caminhou sozinho, sem paz, sem descanso, carregando o peso da escolha que destruiu sua vida. Tudo começou com algo pequeno, inveja, um sentimento silencioso, mas que se transformou em tragédia. E talvez essa história esteja tentando dizer algo para você hoje, porque o pecado sempre começa no coração, antes da queda. Existe a escolha, antes da destruição. Existe o aviso. E talvez Deus esteja falando com alguém agora. Não deixe a escuridão dominar você. Se essa história falou ao seu coração, já deixe o seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu escolho guardar o meu coração. Compartilhe essa mensagem com alguém, porque existem batalhas invisíveis acontecendo dentro das pessoas todos os dias. E nunca se esqueça,
O mesmo Deus que viu o sangue de Abel também vê suas lágrimas. E ele continua chamando pessoas para viverem pela fé. Até a próxima história.